Sejam bem-vindos ao nosso quarto e último encontro do minicurso online de Direito Ambiental e Compliance. Neste último encontro, para finalizar, portanto, o curso que a gente montou para vocês, nós vamos ver o conteúdo sobre riscos ambientais e sustentabilidade. Então, a gente vai conversar um pouco sobre o conceito de risco, os tipos de risco, as formas de prevenção, que algumas delas a gente já viu nos outros encontros, o conceito de sustentabilidade, vamos aplicar esse conceito nas organizações, e depois vamos falar um pouco sobre relatórios de sustentabilidade e algumas outras questões que eu trouxe para a gente discutir na aula de hoje, que são bem relevantes sobre esse tema. Ok? Então, inicialmente, como de praxe, vocês já sabem, eu gosto sempre de começar a aula com uma reportagem recente que tem a ver com a nossa disciplina, para trazer para vocês mais para a prática, justamente para a gente entender no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como esses assuntos eles são aplicados. Dia 8 de maio de 2020, saiu na revista Globo Rural, aqui está o site para vocês consultarem, que essa empresa, Beyond Meat, expande negócios em meio à pandemia do Covid-19. O que é essa empresa? Essa é uma empresa americana que está sediada em Los Angeles, na cidade de Los Angeles, na Califórnia, que desenvolve proteína à base de plantas. Então, as carnes de hambúrgueres dessa empresa são desenvolvidas à base de plantas, ou seja, é natural. E, nesse sentido, ela evita a utilização de carne animal, né? E foi feito um estudo que, devido à escassez de carne animal nos frigoríficos dos Estados Unidos, por conta da pandemia, essa empresa ela teve um lucro significativo no primeiro trimestre desse ano de 1,8 milhão de dólares, e justamente porque o consumo aumentou por conta dessa escassez, e as ações dessa empresa aumentaram em 23%, tendo esse lucro, como eu coloquei. Então, inicialmente, eu acho que é importante, já que a gente vai falar muito sobre sustentabilidade, empresas sustentáveis hoje, eu acho que esse é um exemplo, né, de uma empresa que vem aí aplicando no seu modelo de negócio um produto que é, de alguma forma, ecologicamente sustentável, porque se preocupa aí, né, com a carne, que não é de origem animal, e sim de origem vegetal, e com o mesmo sabor. Eles fizeram estudos para chegar, né, desenvolver técnicas através, por exemplo, da própria tecnologia, né, de como que se chega a essa carne com o mesmo sabor do que a carne animal, porém ela é desenvolvida através de substâncias vegetais, né? Essa é a primeira reportagem. E a segunda reportagem que eu trago saiu aqui nesse site, Razões para Acreditar. É um site bem interessante, está aqui a fonte no final do slide, e é uma plataforma chamada Gooders. Essa plataforma aqui, chamada Gooders, saiu essa reportagem dia 6 de abril de 2020, que é uma plataforma que troca boas ações por descontos em produtos e serviços. Como é que funciona? Você se cadastra lá no site, baixa o aplicativo no celular ou no notebook tablet, e você se cadastra ali tentando escolher uma boa ação que você vai se engajar. E com base nisso, você desenvolvendo as ações que estão ali fornecidas na plataforma, você vai sendo recompensado com vários gooders, que eles dizem que são as moedas sociais que eles utilizam. Isso tem a ver, a base desse modelo de negócio dessa empresa de negócios sociais, né? E eles desenvolveram essa moeda social que eles chamam, que a cada boa ação que o voluntário vai fazendo, ele vai recebendo essas moedas sociais que ele pode trocar por produtos e serviços nas lojas parceiras, nas empresas parceiras. Então, essa plataforma é uma plataforma de engajamento social, com recompensas reais que fomentam os negócios de impacto. O objetivo dessa plataforma, dessa empresa, portanto, é estimular a resolução de problemas sociais,
recompensar quem faz o bem e motivar o crescimento do pensamento social em larga escala. O foco dela, portanto, do modelo de negócio também é o empreendedorismo social e o consumo consciente. Eu achei bem interessante trazer para vocês. Tem site, vocês podem buscar o site da Gooders, é bem interessante, e a ideia aqui é justamente recompensar quem faz o bem, né? E não pagar para que você faça algo positivo na sociedade. A ideia é o contrário. Se você fizer algo positivo, você vai ser recompensado. É uma ideia de recompensa mesmo para estimular aí as boas ações. Tem várias atividades lá, até funciona até mesmo como uma moeda de troca. Por exemplo, tem alguns anúncios de procura-se um design para desenvolver um site de uma empresa X. E aí, com base nisso, você recebe, quando você entrega o serviço, você recebe as moedas chamadas Gooders, vai acumulando essas moedas e depois você pode trocar por produtos ou serviços nas lojas parceiras. Tem várias lojas parceiras e vários produtos que com certeza vocês devem conhecer, inclusive uma delas, e aí vocês podem depois dar uma olhada e explorar um pouco sobre essas informações. Eu trouxe essas duas reportagens porque hoje a gente vai falar, como eu disse, de sustentabilidade. E sustentabilidade nas organizações tem muito a ver com isso, que a gente já vem conversando nos últimos encontros, né, com alguns conceitos jurídicos sobre direito ambiental e agora mais sobre sustentabilidade. Então, eu achei que é um bom exemplo para começar a aula de hoje. E aí a gente entra, portanto, já no nosso primeiro no conceito, né, nosso primeiro tópico do encontro de hoje, que seria sobre risco. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do que é risco. Risco, de uma forma geral, de um conceito mais abstrato, com certeza a gente já ouviu falar, né? Nem que seja aquele velho ditado que é viver por si só já é um risco. Principalmente no momento que a gente está de pandemia e que a gente tem que ter cuidados redobrados com a nossa vida, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com a nossa casa, com a nossa alimentação, com o nosso deslocamento, com todas as atividades que a gente faz no dia a dia, né, na nossa vida. Então, de alguma forma, a gente já lida com risco desde que a gente nasce. Na verdade, os nossos pais, a nossa mãe já lida com risco quando está grávida da gente, né? Então, a gente já lida com risco o tempo todo, diariamente, 24 horas por dia. Mas como é que esse risco ele é aplicado, portanto, nas organizações, na nossa disciplina de hoje, que a gente colocou os riscos socioambientais? Aqui eu coloquei só um slide para a gente entender que o risco ele pode ou não se concretizar, não é algo concreto, ele pode ou não vir à tona, né, e justamente causar um dano. E aí a gente entra, portanto, num conceito de risco um pouco mais abstrato. Vou trazer esse conceito um pouco até mais filosófico para a gente poder conversar na aula de hoje com base na sustentabilidade, ok? Teve na década de 90 um autor chamado Ulrich Beck, que escreveu um livro muito importante, muito interessante, inclusive está aí a capa do livro para vocês, se quiserem procurar para ler, eu recomendo, super recomendo, que chama Sociedade de Risco, sobre a era da modernidade que a gente estava vivendo e que a gente vive, né? Nesse sentido, ele conceitua o risco como: o conceito de risco está relacionado ao sentido de imprevisibilidade ou a probabilidade de algo acontecer. Porém, a constante associação ao conceito de perigo torna o risco um elemento de imprevisibilidade relacionado à exposição ao dano, ao ruim, ao severo. Esse também é um conceito de risco muito importante que vai fundamentar, inclusive, a nossa aula de hoje, quando a gente trouxer aí os riscos socioambientais, porque a gente já destaca desse conceito duas grandes características que a gente vai falar já já, que é o sentido de imprevisibilidade ou probabilidade de algo acontecer. Justamente por isso que é um risco, que eu não sei se ele vai, de fato, se concretizar. É algo imprevisível. Há uma certa probabilidade, e a gente tem como medir essa probabilidade. Agora, se ele vem à tona,
se ele se realiza, ele se transforma num dano, algo ruim, algo severo, algo negativo, né, algo que impacta negativamente a sociedade, que é mais ou menos isso que o Ulrich Beck fala no livro dele, Sociedade de Risco, que a gente vive numa sociedade que tem que lidar constantemente com todas as espécies de risco. A gente vai falar algumas espécies de risco no encontro de hoje, ok? Bom, o conceito legal, e aí eu trago já para a aula de hoje, o conceito legal de riscos socioambientais, aonde é que a gente consegue encontrar esse conceito de uma forma interpretativa, claro. Eu destaco aqui o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, aquele que a gente já estudou, que a gente já interpretou, que a gente já entendeu, né? Todos têm um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, um bem de uso comum do povo, em que tanto o poder público quanto a comunidade devem proteger e preservar para as presentes e futuras gerações. Isso é o que diz o 225. E no parágrafo 1º do 225, a gente tem o seguinte: para assegurar a efetividade desse direito, qual é o direito? O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Incumbe ao poder público, ou seja, é dever do poder público, inciso 5º, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e ao meio ambiente. Então, aqui a gente pode trazer como interpretação, na verdade, da lei, que há um conceito legal de riscos, principalmente os riscos que a gente vai denominar os riscos socioambientais, que são aqueles eventos que têm a probabilidade de causar um dano tanto na sociedade quanto no meio ambiente. A gente atrelou essa nomenclatura socioambiental porque, principalmente, nós vamos ver aqui as dimensões da sustentabilidade. E a gente vai ver, como eu já falei nos outros encontros, que a questão social ela está diretamente relacionada e ligada à questão ambiental. Não tem como a gente separar essas duas questões. Então, obviamente que o artigo 225, ele coloca justamente que para evitar os riscos socioambientais, os riscos da sociedade e os riscos do meio ambiente, a gente precisa que o poder público controle a produção, comercialização, emprego de técnicas, métodos e substâncias que possam ocasionar esses riscos. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando uma empresa, quando uma indústria, por exemplo, está produzindo uma substância, um produto, uma substância química, agrotóxicos. Vamos falar de agrotóxicos, que eu acho que é um assunto bem, está na crista da onda, está bem na moda, todo mundo já ouviu falar, né? Que são aqueles pesticidas que são utilizados na agricultura para evitar pragas, para evitar, né, a doença de certas plantações, para evitar a morte, a perda de certas plantações. Esses pesticidas, esses agrotóxicos, possuem substâncias altamente tóxicas e, por conta disso, podem prejudicar a saúde humana, inclusive o próprio meio ambiente, os lençóis freáticos, o solo, o ar e a própria vida dos empregados, trabalhadores rurais que utilizam esses agrotóxicos na agricultura, que fazem a aplicação desses agrotóxicos nas grandes plantações de soja, de milho e etc. Nesse sentido, o poder público ele precisa, artigo 225, a Constituição que determina isso, precisa controlar a produção dessas substâncias químicas. E a gente sabe que desde o início do atual governo, já foram aprovados pelo Ministério da Agricultura mais de 600 agrotóxicos sem estudos. E essas substâncias podem tem um risco, né, de cometer aí graves doenças na saúde humana. Por isso que a gente fala que em muitas situações, né, não sei se vocês já ouviram falar, que nós estamos comendo veneno. E é justamente isso, porque muitos alimentos oriundos dos agrotóxicos, eles de alguma forma possuem essas substâncias tóxicas nos seus interiores, nos próprios alimentos. E por conta disso a gente precisa de uma regulamentação muito forte. Só para vocês terem ideia, o glifosato, que é uma das substâncias mais tóxicas e cancerígenas, é proibido
totalmente proibido, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia. E essa substância, ela faz parte de vários agrotóxicos que foram aprovados desde o início de janeiro de 2019 até hoje aqui no Brasil. E por conta disso, esses agrotóxicos, eles podem sim causar câncer, por exemplo, doenças respiratórias e várias outras doenças que já foram comprovadas nos países lá fora. E por conta disso também, a União Europeia, ela de alguma forma está tentando embargar alguns produtos que são exportados, alguns produtos brasileiros que são exportados lá para fora, para a União Europeia, para a Ásia e para os próprios Estados Unidos, por conta de muitos agrotóxicos que foram liberados e muitos produtos, portanto, podem estar contaminados com essas substâncias tóxicas. Isso pode causar um impacto principalmente econômico no nosso país. Já está causando, porque muitos dos acordos internacionais que o Brasil faz, inclusive a União Europeia e Mercosul, que foi o último acordo mais conhecido e mais falado, né, que foi celebrado no passado, que ainda está em análise, justamente porque a União Europeia ela está receosa de continuar importando os produtos brasileiros devido ao grande número de agrotóxicos que foram aprovados desde 2019. Então, vejam como isso impacta não só a saúde, não só a vida humana, mas a economia de um país. Pode impactar no PIB do país, pode impactar em toda a estrutura econômica e financeira de uma sociedade. E isso é muito grave porque pode trazer uma nova crise econômica, se a gente tiver aí os nossos produtos bloqueados de importação. Então, esse é um conceito legal de risco que eu acho que é importante a gente trazer para vocês, para começar a pensar no âmbito das empresas, das organizações, que elas precisam, sim, quando a gente cria um produto, quando a gente abre uma empresa, nós, empreendedores, precisamos ter em mente que existe uma gama de legislações que nós temos que cumprir. Desde se eu for uma empresa que eu for para fabricar calçados, roupa, alimentos principalmente, precisa passar em várias instâncias, né, que o poder público regula para saber se aquele produto ele é viável para o consumo humano. Seja alimento, seja vestimenta, seja qualquer outro tipo de objeto, outro tipo de produto, ou serviço mesmo. A gente precisa ter essa noção como empreendedor, ok? E aqui eu trago as características dos riscos socioambientais. Como eu falei, o risco por si só é inerente à sociedade. Eu posso ter uma empresa totalmente regulada, que está aplicando todas as normas ambientais, totalmente dentro do padrão, totalmente certinha. Mas mesmo assim pode vir a acontecer, por exemplo, um acidente, né, uma tragédia, alguns eventos naturais, enfim, um terremoto, algum tipo de acidentes naturais que pode vir causar, que a minha empresa pode vir causar um dano no meio ambiente e na sociedade. Então, como eu falei desde o início, viver já é um risco, né? Então, o risco ele é inerente à sociedade, a qualquer sociedade. Por mais desenvolvida que seja, ela está exposta ao risco, ok? Ele também é um evento futuro e imprevisível, porque é algo que tem a probabilidade de vir a acontecer. Não é algo que está acontecendo no presente, porque senão já não é mais risco. Ele já se consagra, portanto, num dano. Então, sempre a gente tem que lidar com essa característica de que o risco é um evento futuro e incerto, imprevisível. Porque se eu tiver certeza que aquilo vai acontecer, já não é mais risco, é um dano que vai acontecer. E aí eu tenho, obviamente, como minimizar ou evitar esse dano. E aqui eu estou falando de todos os princípios do direito ambiental que a gente viu no primeiro encontro. Princípio da prevenção, princípio da precaução. São princípios muito importantes que toda e qualquer organização tem que levar em mente quando fizer, portanto, o seu plano de governança, né? Então, evitar que esses riscos possam vir à tona, que eles se concretizem, né? Levando em consideração que o risco ele é um evento futuro e imprevisível. Da mesma forma, a nossa saúde. Eu acho que a maioria aqui deve ter plano de saúde. A gente paga pelo plano de saúde para que a gente não precise usar, né? Espero que nunca ninguém precise usar.
Mas é um risco que nós corremos, viver em sociedade é um risco, portanto, eu posso vir a contrair futuramente uma doença. Eu não sei se eu vou contrair essa doença. É algo imprevisível. Claro que existem situações, né, que, por exemplo, tiver casos de doenças na família, é bem mais provável que eu pegue, etc. Mas existem situações que são imprevisíveis, né, doenças que são imprevisíveis, que até ainda não existem, que ainda vão se desenvolver ao longo dos anos. E, por conta disso, é um evento futuro imprevisível, o risco. Ok? Além disso, o risco tem como característica a vulnerabilidade socioambiental. O que eu quero dizer com isso? Vulnerabilidade são situações em que grupos de pessoas, ou a própria sociedade, ou o próprio meio ambiente, estão mais vulneráveis a sofrer esses riscos. A gente já falou aqui que a pobreza, por exemplo, e a desigualdade social, ela está diretamente relacionada com a questão ambiental. Porque onde eu não tenho qualidade de vida, ou seja, nas comunidades mais pobres, sem infraestrutura, né, sem garantias de direitos, essas comunidades, essas sociedades, elas são mais vulneráveis. E, por conta disso, elas podem sofrer riscos maiores, tanto na qualidade de vida, como no meio ambiente, né? Existem, por exemplo, áreas que, se não forem protegidas, são mais suscetíveis a serem degradadas. E, por conta disso, a vulnerabilidade ela é maior. Então, há essa possibilidade, né, de nós, sociedade, sofrermos esses riscos sejam concretizados, e isso traz uma característica de vulnerabilidade, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente. Ok? O risco ele pode se concretizar num dano físico, psíquico, moral, intelectual, social, cultural, espiritual e etc. Em várias camadas da sociedade, de várias espécies. Né? Acho que não precisa nem comentar que, atualmente, além da preocupação física com a nossa saúde que a gente está tendo, é importante a gente ter uma preocupação psíquica, porque por mais que a gente saia dessa pandemia, que grande parte da sociedade, espera-se, não contraia o vírus, é óbvio que esse isolamento social, a quarentena, todos os transtornos que a gente está passando, vai ter um reflexo psíquico nos próximos anos, na maioria das pessoas, com certeza. Então, é um risco psíquico que a gente pode sofrer. Moral, por exemplo, as vítimas de Brumadinho, como a gente já falou, de Mariana, de todos os outros danos ambientais que nós falamos aqui, né, que perderam sua vida, perderam suas casas, perderam documentos, perderam seu endereço, perderam sua renda, perderam seu trabalho, né, e também são riscos que podem ter um dano moral aí. Riscos de dano intelectual, por exemplo, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, né, que pegou fogo no ano passado, que a gente viu que várias obras históricas extremamente importantes para a cultura brasileira, para a sociedade brasileira, ficaram incendiadas e viraram cinzas. Né? Então, é um dano cultural muito grande, é um dano para a sociedade. Enfim, eu acho que o risco, ele traz todas essas características que podem, quando ele for concretizado, ele se concretiza num dano que pode ter de todas essas espécies, e todos esses níveis da sociedade, né? A probabilidade da degradação acontecer. Claro, se é um risco, é óbvio que é uma probabilidade de degradação, né, uma probabilidade de dano negativo. Quando a gente fala de dano, é óbvio que é um impacto negativo. Porque quando a gente fala de impacto, é diferente. Enfim, para o direito, o dano, a gente já até viu o conceito de dano, um ato ilícito, né, que pode prejudicar ou lesar direito de outra pessoa. Porém, o impacto não é tanto um conceito jurídico, mas ele é muito utilizado no direito ambiental, mas o impacto, ele pode ser algo positivo ou negativo. Nós vamos ver aqui muitas empresas hoje que realizam um impacto positivo na sociedade.
e muitas empresas que a gente já viu que ocasionaram impactos negativos na sociedade. Então, aqui, o risco, ele provavelmente, como eu estou falando, é uma probabilidade de haver uma degradação, ou seja, um impacto negativo. E quanto maior a fragilidade, maior a exposição aos riscos, né? Quanto maior vulnerável, como eu falei, né? Quanto mais vulnerável aquela comunidade, quanto mais vulnerável aquela sociedade, mais exposta ao risco ela vai estar. Quanto menos regras ambientais, quanto menos controle às regras ambientais aquela sociedade tem, mais exposta ao risco ela vai estar. Então, de alguma forma, a gente começa a entender que quanto mais eu flexibilizar as normas ambientais, né, quanto mais eu facilitar, né, para que essas empresas continuem produzindo e continuem poluindo, mais exposto ao risco nós estaremos. Que riscos são esses? Riscos que podem ocasionar impactos negativos ao meio ambiente, à sociedade, à saúde humana, à vida humana. Então, é por conta disso que a gente fala que o princípio do retrocesso ambiental, ele é extremamente importante, porque a gente não pode flexibilizar ao ponto de afrouxar essas normas ambientais, porque nós estaremos mais expostos aos riscos. É óbvio que a gente precisa do desenvolvimento, como eu falei, é óbvio que a gente precisa crescer e se desenvolver, mas que esse desenvolvimento seja com o cumprimento das normas ambientais, para evitar justamente esses danos, para evitar o desmatamento, para evitar a contaminação, para evitar todos os danos ambientais e as poluições que nós já vimos aqui. Então, acho que essas características, elas são primordiais para a gente entender como é que o risco funciona. Ok? E aí a gente passa, portanto, para os tipos de riscos. E aqui, justamente eu coloquei dessa forma, porque quando a gente for falar sobre sustentabilidade, vocês vão fazer a relação justamente desses tipos de riscos com as dimensões da sustentabilidade. Então, desde o início eu estou falando que são riscos socioambientais que nós vamos ver hoje, mas que dentro dessa nomenclatura eu não posso deixar de mencionar os riscos econômicos, como eu já mencionei no início do encontro de hoje, tendo em vista aí a questão dos agrotóxicos, dos alimentos importados entre a União Europeia e Brasil e Mercosul. Então, o primeiro tipo de risco que a gente fala é o risco social. É aquele risco cujo impacto se dá sobre a qualidade de vida, o trabalho, a renda, saúde do indivíduo. São danos às relações sociais, questões psíquicas, intelectuais, espirituais e morais. A gente tem inúmeros exemplos, né, de riscos sociais que nós estamos, inclusive, sofrendo atualmente. Né? Como eu falei, o risco da qualidade de vida, o risco de várias pessoas estão desempregadas por conta da pandemia, né? Várias pessoas estão sem renda, várias pessoas estão, inclusive, doentes, o colapso no sistema de saúde brasileiro, né? Enfim, acho que a gente tem vários exemplos atuais que estão aqui, na verdade, já o risco está se concretizando, né? Os danos estão vindo à tona justamente porque os riscos estão se configurando, né? E principalmente por exemplo, riscos espirituais. Vocês podem estar perguntando, como assim riscos espirituais? Vocês sabem que a liberdade de crença, ela é totalmente consagrada na Constituição como um direito fundamental. Quando a gente vê alguns templos religiosos, né, que são invadidos, que são degradados e que são totalmente violados, a gente vê que esse direito à liberdade de crença, ele está sendo também violado. É um direito fundamental disposto no artigo 5º. Então, é um risco que determinadas religiões, e aqui eu estou falando das religiões de origem afro, principalmente, que são as mais atacadas, de determinadas religiões que sofrem o risco de serem violentadas justamente porque possuem crenças diferentes das demais religiões ocidentais. Então, é um risco que elas sofrem, né? Riscos morais também, riscos intelectuais, enfim.
A sociedade, por si só, ela já está exposta ao risco. Já é inerente à sociedade o risco como uma das características. E, por conta disso, quando há esses danos, portanto, a gente diz que são riscos sociais que são concretizados, né, na sociedade. Riscos ambientais. Eles têm a ver diretamente com a degradação da qualidade ambiental. Nós já vimos esse conceito, inclusive, que está na Política Nacional do Meio Ambiente, artigo 3º, inciso 1º, quando a gente fala o que é meio ambiente, o que é degradação, o que é poluição. Né? Então, os riscos ambientais seriam a degradação da qualidade ambiental, alteração adversa das características do meio ambiente, como eu coloquei aí, artigo 3º, inciso 2º da Lei 6938 de 81. Então, quando eu tenho uma ação humana, né, que, de alguma forma, viola a qualidade ambiental, degrada, impacta negativamente, ocasionando um dano ambiental, portanto, eu tenho um risco ambiental aí que se concretizou. Né? Todos os impactos ambientais, todos os danos ambientais que nós falamos até aqui foram riscos em algum momento e, quando se concretizaram, vieram à tona trazendo dano. Né? E os riscos econômicos, que são aqueles impactos no sistema de mercado, no desenvolvimento econômico, nas relações comerciais, na redução de salários, na quebra de empresas. Né? Atualmente a gente está vivendo isso também muito grande, né? Um dano muito grande na questão econômica. A gente vai viver nos próximos meses ou anos também uma grave crise econômica pós-pandemia, justamente porque afetou todos os níveis da sociedade, está afetando várias empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, né? E essas pequenas e médias empresas, elas precisam sim da ajuda do governo, porque elas não causam prejuízo, e a gente não perde dinheiro com essas pequenas e médias empresas, pelo contrário, elas principalmente alimentam a economia de um estado, de uma nação, justamente porque elas empregam, né? Esses empreendedores, eles produzem dinheiro, eles produzem economia, eles geram renda. Então, de alguma forma, é algo positivo para a sociedade. Não são somente as grandes empresas que geram renda, que geram trabalho, que geram economia. Não, as pequenas e médias também. E são as mais vulneráveis atualmente a quebrar, por exemplo, como a gente está falando das características, né? Então, vejam que, na verdade, esses 3 tipos de riscos, eles estão intrinsecamente relacionados, porque, como eu falei, uma organização, ela por si só o fato dela já ser aberta, né, e uma empresa, e já está em circulação no mercado, já está produzindo ou ofertando um serviço, ela já está impactando o meio ambiente. Por si só, por mais que ela seja totalmente ecologicamente correta, né, obedecendo a todas as leis, ela já está impactando o meio ambiente porque ela precisa, por exemplo, de energia para funcionar. E só pelo fato da gente consumir energia, a gente já está, de alguma forma, impactando o meio ambiente. É claro que a gente precisa da energia, mas de que forma a gente vai compensar a utilização dessa energia? Nem todas as empresas pensam assim. Então, esses riscos, eles são importantes para que a gente possa levar para dentro das corporações, para dentro das organizações, essa noção de risco, para que quando a gente for trabalhar numa empresa, abrir uma empresa, espero que muitos aqui sejam futuros empreendedores, futuros empresários desse país, que possam ter na consciência, como a gente já falou no último encontro, justamente essa preocupação com o lado social, com o lado ambiental, e óbvio, não só com o lado econômico, que é o que a maioria pensa, né? Eu não posso quebrar, eu não posso falir, eu preciso ter lucro, mas também eu preciso gerar valor para a sociedade. E eu preciso, sim, me importar com o que a minha empresa, o meu serviço e o meu produto está impactando negativamente para o meio ambiente e para a sociedade. Então, essa que é a grande chave da questão para a gente entender a necessidade dos riscos. Os riscos, a gente vai ter que lidar sempre com eles, né? Inclusive, existem várias áreas da ciência que trabalham com análise de riscos, né? Tanto na economia, na administração, tanto nas relações internacionais,
né, em várias áreas da ciência, até mesmo nas biológicas, nas ciências exatas, quando eu for realizar um projeto, construir uma casa, um prédio, um shopping center, eu preciso ter uma análise de risco do meu projeto para saber quais são os riscos que eu vou ter, tanto como empresa, né, de vir a falir, por exemplo, se eu não tiver um financiamento, se eu não tiver verba, né, para pagar os meus funcionários, como o que a minha atividade vai produzir de dano para o meio ambiente e para a sociedade. Né? Então, eu tenho que ter essa noção de justamente ter, até mesmo, se possível, dependendo da empresa, no interior da minha empresa, um departamento de análise de riscos. A maioria das grandes empresas tem, se não todas, na verdade, porque elas precisam entender que tipo de riscos a própria empresa está sofrendo e o que ela pode ocasionar na sociedade, no meio ambiente, na economia. Ok? Bom, como formas de prevenção. Aqui a gente já falou algumas delas, mas é só para a gente revisar um pouco, já que a gente está falando de risco. Eu acho que é extremamente importante a gente falar que as auditorias, né, dentro das empresas são primordiais, porque é quando a gente vai fiscalizar a atuação da empresa, para saber se ela está agindo corretamente conforme a lei, conforme as normas, as regulamentações, etc. Né? Se, inclusive, não está havendo corrupção no interior da empresa, a gente já viu isso. As auditorias consistentes e íntegras são fundamentais para as boas práticas na empresa serem aplicadas. Ok? E essas auditorias, elas podem ser feitas de forma interna, como de forma externa. É óbvio que há uma imparcialidade, que o ideal das auditorias é que elas sejam imparciais, claro, senão eu vou estar beneficiando de alguma forma a empresa. Então, que essas auditorias, elas sejam de forma imparcial, portanto, que elas sejam feitas por uma outra empresa, ou por um outro órgão, ou por o poder público, de uma certa forma, para que haja uma imparcialidade na análise dessas auditorias, para que aquela empresa justamente tenha uma confiabilidade maior quando ela for apresentar os seus relatórios, por exemplo, de auditoria, ok? Boas práticas de governança, a gente vem falando disso desde o encontro passado, é justamente um plano, né, de integrado de governança. A gente vai falar algumas ideias hoje sobre governança ambiental também, né, de ter essas boas práticas, um código de ética, um código de conduta, né, normas de segurança para a empresa, para os seus funcionários, para os seus empregados, né, para que eles não sejam expostos aos riscos que eles podem, inclusive, dependendo da atividade. Imaginem os riscos que os trabalhadores da Vale sofrem ali nas minas. Imaginem os riscos que os trabalhadores da Petrobras sofrem ali nas plataformas de petróleo em alto mar. Imaginem os riscos que, enfim, os seringueiros ou os extrativistas sofrem no interior da Amazônia. Dependendo da sua atividade, a própria atividade ela já gera um risco para os empregados, para os trabalhadores. Os riscos que os motoboys de empresas de delivery estão passando atualmente. Os riscos que os médicos e enfermeiros estão sofrendo atualmente com a pandemia. Inclusive, vi uma reportagem hoje pela Unifesp, que acho que o Brasil bateu o recorde de 150 enfermeiros já que vieram a óbito, que contraíram Covid. Mais de 24 mil enfermeiros já foram infectados. Então, imagina esses empregados, esses trabalhadores que estão expostos aos riscos no momento de pandemia. É óbvio que deve ter uma preocupação redobrada com essa classe de trabalhadores, porque eles são essenciais para combater o vírus. Então, é preciso, dependendo do tipo de atividade, que a empresa desenvolva, que o hospital desenvolva, que, enfim, que a corporação, a organização desenvolva essas normas de segurança para os próprios empregados e também normas de segurança para evitar aí que os riscos se concretizem. A ética e a transparência, como a gente já falou aqui, não é nada de novidade, a gente sabe que é extremamente importante, e aqui eu bato mais uma vez na tecla de que é importante nós, como sociedade, principalmente brasileira, de alguma forma, aplicar na prática a ética e a transparência. São dois conceitos fundamentais para prevenir qualquer tipo de risco
né? E muitos danos poderiam ser evitados se as empresas fossem mais éticas e transparentes. Muitas empresas, elas nem sabem a origem dos produtos que elas comercializam, né? E imagina o consumidor, né? Você não sabe, por exemplo, o que você almoçou hoje, você provavelmente foi no supermercado e comprou, mas você não sabe a origem desses produtos. A gente não tem a transparência, pode até ter no rótulo, mas a gente não tem a transparência da origem, nem da embalagem do produto e nem o que contém ali dentro, né? Quais foram as substâncias, como foi produzido, quem produziu. Então, quanto mais transparente, mais ético for a empresa, menos vulnerável ela estará exposta aos danos. Essa aqui é a relação. E, obviamente, por último, compliance, que é a modalidade que a gente já viu no último encontro e que a gente vai continuar falando hoje, né, que é a forma da empresa evitar também danos, que ela cumpra com a lei, que ela cumpra com a regulamentação, com as normas estabelecidas, que ela cumpra com todo o sistema de integridade, né, para evitar esses danos. Essas são algumas formas de prevenção, tá, gente? Não existem só essas. Mas para o nosso encontro de hoje, eu achei que é extremamente importante frisar essas formas de prevenção, porque dessa maneira a gente vai, como empreendedor, como empresário, como empresa, a gente vai evitar muitos danos, muitos riscos, inclusive, de se concretizar. Ok? Bom, aí eu parto, portanto, para o segundo momento da aula de hoje, que seria o conceito de desenvolvimento sustentável. Falar de sustentabilidade não tem como a gente não falar de desenvolvimento sustentável, porque é um desenvolvimento que deve ser considerado, né, um desenvolvimento que deve ser pautado na sustentabilidade, no tripé ou em algumas dimensões da sustentabilidade que nós vamos ver daqui a pouco. O primeiro momento, a primeira vez, na verdade, que se falou em desenvolvimento sustentável foi num documento chamado Nosso Futuro Comum, que foi aprovado e assinado em 1987 pela primeira-ministra da Noruega, Gro Brundtland, participou nesse momento de um comitê para redigir esse documento, que foi conhecido como Relatório Brundtland, porque ele levou o nome dessa primeira-ministra da Noruega, e por conta disso, esse comitê, vinculado à ONU, se reuniu nesse ano e escreveu um documento em que todos os países, depois, seguidores da ONU, signatários da ONU, assinaram esse documento. Esse documento ficou denominado como Nosso Futuro Comum, e que foi o primeiro documento internacional que conceituou desenvolvimento sustentável. E o conceito é esse. O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Esse conceito ele foi disseminado, portanto, no mundo inteiro, né, e acabou revestindo todas as normas, todas as constituições e as regulamentações desses países que fazem parte da ONU, inclusive o Brasil. Se vocês lembrarem do artigo 225 da Constituição de 1988, ou seja, um ano depois desse documento, do relatório Brundtland, no artigo 225 tem lá no finalzinho, que deve ser preservado para quem? O meio ambiente, para as presentes e futuras gerações. Essa ideia revolucionou, na verdade, todo o arcabouço de normas, né, de leis que foram criadas nesses países, já principalmente no Brasil em 88, com a Constituição que foi promulgada em 1988, dia 5 de outubro de 88 no Brasil, que é a atual Constituição. E nesse sentido, o desenvolvimento sustentável, ele traz uma noção de direito intergeracional. O que significa isso? Para quem é do direito, eu acho que já ouviu falar. As presentes gerações, quem são as presentes gerações? As pessoas que estão vivas atualmente no mundo. As presentes gerações, elas têm uma responsabilidade de preservar o meio ambiente, para que as futuras gerações, ou seja, as pessoas que ainda vão nascer, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos, enfim, que eles possam também viver num mundo que o meio ambiente seja equilibrado. Essa ideia de responsabilidade intergeracional é algo muito novo,
na ciência jurídica e na sociedade de uma forma geral. Então, as presentes gerações, elas possuem a responsabilidade de não esgotar os recursos ambientais hoje, porque existem pessoas que ainda vão nascer. E essas pessoas precisam também ter acesso a esses recursos ambientais. Não é porque nós vamos morrer que dane-se quem vier por aí. Não é assim. Justamente o conceito de desenvolvimento sustentável traz à tona essa responsabilidade, né, que as presentes são responsáveis com as futuras, que as futuras gerações elas possam atender às suas próprias necessidades com os recursos que a gente tem hoje, porque a gente sabe que os recursos ambientais eles são finitos, eles vão acabar se a gente não tiver um modelo de desenvolvimento que priorize, portanto, a sustentabilidade. Esse é o conceito, né, de uma forma bem sucinta, de desenvolvimento sustentável, ok? E aí eu parto para as dimensões da sustentabilidade. Inicialmente, foi consagrado as dimensões da sustentabilidade em 3 grandes dimensões, que a gente já viu. A dimensão social, a dimensão ecológica e a dimensão econômica. A dimensão social, justamente, se importar que seja um desenvolvimento que vá garantir um desenvolvimento para a sociedade, que vai reduzir as desigualdades sociais, que vai erradicar a pobreza, que vai dar acesso, né, para todos os grupos sociais, né, para todas as comunidades, que todos tenham acesso a esse desenvolvimento, que todos tenham acesso a um consumo, que todos tenham acesso a um produto de qualidade, que todos tenham acesso a esse desenvolvimento sustentável, né? A dimensão ecológica, justamente, que seja um desenvolvimento ecologicamente equilibrado. A dimensão social tem muito a ver com justiça social, que é o que a sustentabilidade traz, né? Que seja um desenvolvimento socialmente justo, que todos tenham acesso e que todos possam usufruir e se beneficiar, né, de forma equânime deste desenvolvimento. Uma dimensão ecológica, portanto, que seja um desenvolvimento que se preocupe com as questões ambientais, com os recursos ambientais, com a preservação do meio ambiente, né, e que se houver um impacto que esse desenvolvimento possa trazer ações para mitigar, minimizar esses impactos, ou até mesmo reconstituir o dano causado. A dimensão econômica, que seja um desenvolvimento economicamente viável, ou seja, que uma empresa que prioriza o desenvolvimento sustentável no seu modelo de negócio, no seu plano de compliance, é óbvio que, em primeiro lugar, ela vai pensar como ela vai se sustentar como empresa. Né? A palavra sustentabilidade aqui é até mais ampla do que o desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade tem a ver, se você for ver no dicionário, algo que você precisa sustentar, permanecer, que seja contínuo, algo que continue. Isso é sustentar. Trazendo para a noção de sustentabilidade, e a dimensão econômica, a empresa ela precisa se manter, né? Obviamente, ela precisa do lucro, ela precisa de rentabilidade para se manter. Só que o impacto que ela causa não é só no interior da empresa, mas sim na sociedade. Então, que seja um desenvolvimento economicamente viável, né, para que não vá gerar e contribuir ainda mais com a desigualdade social. Né, nesse sentido também que a sustentabilidade pensa, né, que ela combate, na verdade. E, por último, eu incluí aqui uma dimensão cultural, gente, porque a partir de 2001, principalmente, várias outras conferências da ONU, a gente vai ver daqui a pouco que aconteceram várias conferências da ONU, e se incluiu nas dimensões da sustentabilidade, agora fala-se em 4 dimensões, tem alguns autores que falam em 5, 6 dimensões, que a principal delas não tem como dissociar, que é a dimensão cultural. Porque esse desenvolvimento, ele não tem como não impactar na cultura de uma sociedade. Ora, veja bem, se ele vai impactar no meio ambiente, na economia e no aspecto social, é claro que a questão cultural não pode ficar de fora, porque muitas empresas, inclusive, impactam no estilo de vida, no modo de vida, nos costumes de uma sociedade, de uma comunidade. Né? O mercado, ele tem esse poder de moldar as pessoas. Né? Um mercado muito fácil de moldar, que a gente nem percebe, é o mercado da moda.
né? E por conta disso, muitas pessoas acabam utilizando e comprando e consumindo uns produtos X ou Y, porque o mercado coloca como circulação aquele produto e, através da publicidade, enfim, de outros meios, acaba seduzindo o consumidor a adquirir aquele produto ou aquele serviço, né? O mercado, por exemplo, de celulares, né? A gente sabe que uma das maiores empresas aí do ramo de telecomunicações celular, né? A Apple, por exemplo, ela, de alguma forma, induz o consumidor, né, a comprar determinados produtos. Então, é óbvio que isso tem uma dimensão cultural. Não tem como dissociar a dimensão cultural. E hoje a gente fala em 4 dimensões, né? Na dimensão social, ecológica, econômica e cultural da sustentabilidade. Então, o desenvolvimento, ele só será sustentável se ele se preocupar com essa, no mínimo, com essas 4 dimensões. Uma empresa, ela só pode se considerar sustentável se ela se preocupar com essas 4 dimensões, ok? E aqui a cultura, obviamente, respeitando, né, principalmente a cultura de cada povo. Nós vivemos num país extremamente miscigenado. É óbvio que fazemos parte do que se diz povo brasileiro, mas também cada comunidade, cada grupo social tem as suas próprias especificidades, tem a sua própria cultura, tem a sua própria identidade, e isso precisa, sim, ser respeitada, principalmente pelo poder público, né, e principalmente pelas empresas. Eu preciso incluir, né, e aqui eu falo de inclusão em todos os aspectos, em todos os sentidos. Eu preciso incluir todos os consumidores. Eu, como empresa, eu tenho noção de quem são os meus consumidores, de quem é o meu público-alvo, de quem consome o meu produto. E por que não incluir e fazer produtos para essas pessoas, né? Diferentes pessoas. Vivemos numa sociedade, uma das sociedades mais diversas do mundo, que é a sociedade brasileira, né? Que foi constituída com vários povos diferentes, né? Sejam os povos tradicionais, sejam os imigrantes, essa miscigenação, ela é muito rica e ela é muito importante. Esse é o diferencial da nossa sociedade. E por conta disso, nós precisamos sim respeitar, acima de tudo, a identidade de todos esses povos, né? Porque somos formados por vários povos. Então, nesse sentido, tanto o poder público quanto as empresas, principalmente as empresas, e se elas tomarem consciência disso, elas vão ver um nicho de mercado absurdo, que a gente ainda não tem produtos para determinadas pessoas, que utilizam produtos que são, enfim, mais utilizados por um outro tipo de comunidade. Enfim, não sei se vocês estão fazendo a relação, mas eu queria puxar um pouco a consciência para isso, porque é fundamental, senão vai cair só no discurso de que aquela empresa tem os 4 lixos lá coloridos e faz separação de lixo. Isso não é ser sustentável. Aquela empresa que induz os funcionários a utilizar a caneca para não usar copo plástico. Isso não é ser sustentável. Vamos falar realmente o que é ser sustentável. É produzir valor para a sociedade. De alguma forma, impactar positivamente o meio ambiente, a sociedade e a economia. Isso, sim, é algo mais profundo. A sustentabilidade, a gente vê muitas empresas aí, é uma empresa com responsabilidade socioambiental. Mas, de fato, o que ela faz internamente e na sociedade para produzir a sustentabilidade, para produzir esse desenvolvimento, né? E tem muitas empresas aí, de alguma forma, infelizmente, usando levianamente do conceito de sustentabilidade para gerar valor e dizer, olha, eu sou uma empresa sustentável, compre o meu produto. E não é bem assim. Por isso que a transparência, ela é extremamente importante, porque nós não temos a cultura no Brasil, infelizmente, de cobrar das empresas a sustentabilidade, esses impactos positivos. Nós, como consumidores, temos um poder muito grande nesse aspecto. E nós podemos, sim, modificar o próprio mercado. Não ao contrário, o mercado modifica o nosso estilo de vida. Nós que temos que exigir do mercado que eles façam produtos, serviços, enfim, que eles ofertem produtos e serviços que sejam produtos de maior qualidade, que sejam produtos e serviços que tenham a ver, no mínimo, com essas 4 dimensões. Eu acho que esse é o primeiro caminho que a gente precisa
defender e pensar, para sair um pouco do discurso, para que realmente vá para a prática, né? Bom, o conceito legal de desenvolvimento sustentável está disposto no artigo 80, na Constituição de 88, artigo 225, quando a gente fala no finalzinho que o meio ambiente deve ser defendido e preservado para as presentes e futuras gerações. Então, vejam que a Constituição ela acabou incluindo esse conceito do relatório Brundtland, né, que é o de 87, Nosso Futuro Comum, na própria Constituição, e todas as normas constitucionais, elas são, de certa forma, devem ser criadas e aprovadas com base no artigo 225, com base nesse conceito de desenvolvimento sustentável que a gente já falou. Okay? Então, esse é o conceito legal de desenvolvimento sustentável, que também está diretamente relacionado com a Política Nacional do Meio Ambiente, que também está relacionado com a Lei de Crimes Ambientais que nós vimos, que também está relacionado com o Estatuto da Cidade, que é a lei no espaço urbano que regulamenta, que também está relacionado com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que nós vamos ver hoje, no final do encontro, que também está relacionado com todas as grandes leis e políticas ambientais desse país. A gente precisa ter essa noção de desenvolvimento sustentável para que a gente possa se desenvolver de certa forma, porque há uma grande diferença aí entre crescimento e desenvolvimento. O crescimento, praticamente, econômico, no caso, ele se mede pelo PIB, né, de um país. O desenvolvimento, não só econômico, mas o desenvolvimento de uma nação, ele se mede com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, há uma grande, né, diferença de crescimento para desenvolvimento. Uma nação desenvolvida tem um IDH alto, renda, trabalho, né, enfim, todos os índices que são levados em consideração, educação, principalmente, fundamental, todos os índices levados, todos os quesitos que o IDH leva em consideração para classificar uma sociedade como desenvolvida. Então, o desenvolvimento sustentável ele está mais alinhado com o desenvolvimento humano, obviamente, ok? Bom, aqui eu queria falar um pouco sobre as conferências da ONU sobre o meio ambiente, porque eu acho importante passar para vocês essa noção, justamente porque ela está intrinsecamente ligada com o conceito de sustentabilidade. Antes de falar da ECO 92, que eu acho que a maioria conhece, eu vou falar da primeira grande conferência da ONU, de Estocolmo, que aconteceu em 1972, tá? Na cidade de Estocolmo, que foi a primeira conferência da ONU sobre meio ambiente humano. Vejam bem, o tema da conferência foi meio ambiente humano. Em 1972, depois, isso, de certa forma, gente, aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, com aquela ideia de pacificação, de paz, de reconstrução das sociedades e dos países que foram destruídos, tanto pela guerra, mas também que ficaram com crise econômica, depois de uma guerra, obviamente, tem uma crise econômica, etc. Então, com essa intenção de reconstituir a sociedade e a humanidade de uma forma geral, a ONU começou a se preocupar com a questão ambiental. Né? E na década de 60, aconteceram algumas conferências, alguns tratados internacionais, etc. O Tratado de Roma foi um deles, mas em 1972, foi a primeira grande conferência internacional, portanto, da ONU, que, de alguma forma, se preocupou com a questão ambiental de uma forma internacional. O Brasil, não sei se vocês sabem, não participou dessa conferência, porque na época vivíamos numa ditadura militar, em que o lema era: precisamos nos desenvolver, precisamos desmatar a Amazônia, precisamos integrar para não entregar a Amazônia, né? Precisamos nos desenvolver a qualquer custo. Aquela ideia de ordem e progresso que naquela época era totalmente, não se importava com o meio ambiente, né? E nesse sentido, o Brasil não participou dessa conferência de 72.
Em 88, num outro momento político, já numa abertura democrática, trazendo uma Constituição cidadã, mais democrática, mais ecológica, se coloca no artigo 225, portanto, essa noção de desenvolvimento sustentável, e o Brasil, portanto, até mesmo alguns autores dizem para se redimir de não ter ido em 72, participa da segunda grande conferência da ONU, que seria a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Foi a primeira, mais conhecida como Cúpula da Terra, ou Eco 92, que vocês já devem ter ouvido falar, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1982. Eu acredito que alguns de vocês não eram nem nascidos ainda, né? E nessa conferência, pela primeira vez, se atrelou a questão do desenvolvimento com a preservação ambiental, com a preocupação ambiental. Né? E um dos documentos que foram criados nessa conferência foi a Agenda 21, que foi um documento elaborado, né, que visava justamente consagrar o desenvolvimento sustentável até o século 21. Veja bem, a gente teria aí uns 8 anos até o século 21. Né? Então, durante esses 8 anos, todos esses países que participaram dessa conferência, inclusive o Brasil, que sediou, precisaria atender à Agenda 21, que era um documento, que foi um tratado internacional, um acordo internacional firmado em todos esses países, para que consagrasse o desenvolvimento sustentável até o século 21, ou seja, até 2001, foi o início do século 21. Obviamente que eu não preciso nem perguntar se esse documento foi atendido, se a gente, claro, atendeu aí o desenvolvimento sustentável, né? Eu acho que ainda tem muito a ser discutido e muito a ser praticado. Os documentos foram vários outros documentos, Convenção da Diversidade Biológica, o Estatuto da Terra, a própria Declaração da Eco 92, a Agenda 21, vários documentos foram assinados, e muitos deles ficaram comprometidos porque os Estados Unidos, como um dos maiores produtores, né, e, portanto, poluidores na época, sob a presidência de George Bush, não fixou aí limites para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, porque isso impactar diretamente na sua economia, na sua produção, na sua industrialização, no seu mercado. E aí, por conta disso, alguns tratados, alguns desses documentos, eles ficaram comprometidos, ok? A segunda grande conferência, e aí o que a ONU começou a fazer? A cada 10 anos, que é uma década, portanto, é um período que dá para a gente avaliar se esses documentos eles foram cumpridos, a cada 10 anos ela começou a fazer uma conferência, né, na verdade, para homenagear a Eco 92. Então, a gente fala que houve a Rio+10, que ocorreu em 2002, na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, tá? E também foi a terceira grande conferência da ONU, mas a segunda pós-Eco 92. Em 2002, portanto, em Joanesburgo, houve essa conferência sobre desenvolvimento sustentável também no mundo, e se discutiu o que precisava mudar e o que os países precisavam se comprometer pós-Eco 92, que já tinha se passado 10 anos, a Agenda 21 já tinha caído, na verdade, porque já estávamos no século 21 e os países continuavam não aplicando o desenvolvimento sustentável internamente. Então, o que a gente precisaria fazer? Na Rio+10 ocorreu em Joanesburgo, chegou a essa conclusão que nada foi feito e que muito deveria ser feito ainda. E aí, a Rio+20, né, 10 anos depois, em 2012, houve a Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Vejam aqui que já incluiu o desenvolvimento sustentável no nome da conferência, né? A Rio+20 ocorreu no Rio de Janeiro, em 2012. Eu estava presente, inclusive tive a oportunidade de participar, foi uma grande conferência, foi muito interessante. Nunca tinha ido numa conferência dessa proporção, né, com mais de 180 países participando. Imaginem delegações de 180 países do mundo participando. Foi muito rico o evento, foi muito importante, interessante, mas, mais uma vez, se discutiu, e se chegou à conclusão, que não precisava fazer um evento desse para se concluir, que o desenvolvimento sustentável estava longe de ser aplicado e consagrado no mundo inteiro. Na Rio+10,
Criou-se, portanto, também, e aí a partir da Rio+10, na Rio+20, já em 2015, criou-se a Agenda 2030, que agora já abandonou a Agenda 21, porque a gente já passou, já estamos 20 anos do século 21 praticamente, né? Então, criou-se em 2015, no Acordo de Paris, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como a gente viu na aula passada, que fazem parte da Agenda 2030, justamente para que a gente possa aplicar esses objetivos para alcançar um desenvolvimento mais sustentável até 2030. Isso foi em 2015, a gente tinha 15 anos para consagrar esse desenvolvimento, esses objetivos. Agora a gente já tem 10, estamos em 2020. Será que em 2030 a gente consegue? Chegou-se à conclusão que muito foi feito e que algumas coisas realmente resolveram, mas não foi suficiente, principalmente para as alterações climáticas em relação à emissão dos gases do efeito estufa, em que grandes países como Estados Unidos e China se negam ou até mesmo se recusam a diminuir as suas emissões. E eu coloquei aqui do lado que vai haver daqui a 2 anos, segundo, né, a cronologia da ONU, a Rio+30, em 2022. Ainda não sei, eu até procurei no site da ONU, não vi se vai ser no Rio ou vai ser em outra cidade, não sei onde vai ser. Mas vai ser mais um momento em que a gente vai estar discutindo novamente, já está se discutindo aí há mais de 30 anos, como se implementar o desenvolvimento sustentável. Na verdade, a gente já sabe como se implementar. Nós temos, inclusive, 17 objetivos que foram firmados em 2015, no Acordo de Paris, lá na cidade de Paris, na França, para se chegar a esse desenvolvimento. E aí eu provoco vocês para que a gente converse depois. O que falta? Se a gente já sabe o que deve ser feito. O que falta, portanto, para a gente aplicar esse desenvolvimento sustentável? Ok? E aí eu parto, portanto, para a terceira e última parte da aula, que seria a sustentabilidade nas organizações. Eu trouxe um conceito aqui de tudo isso que eu falei para vocês, como é que a gente aplica nas organizações, nas empresas, nas corporações, né? E aqui tem um conceito bem interessante. A sustentabilidade no contexto organizacional representa o agir da organização. O que é o agir da organização? São todas as tomadas de decisões que a organização decide, né, no seu interior. Os processos de ações e decisões contínuos das organizações. Ou seja, tudo que ela decide internamente e externamente, seja os produtos e serviços que ela coloca no mercado, mas como ela faz isso internamente, devem ter, né, esse conceito da sustentabilidade em todos os seus processos de ações e decisões contínuos. Portanto, no contexto organizacional, representa o agir da organização, que integra de forma sistêmica, essa palavra é muito importante, né, de forma total, integral, né, de forma sistêmica, como o próprio nome diz, de forma holística, que é outra palavra que a gente usa muito, de forma sistêmica e balanceada, os aspectos sociais, econômicos e ambientais. E os culturais, eu colocaria ainda aí também como primordial. Para desenvolver-se em conformidade com a sustentabilidade, uma organização deve, antes desenvolver as dimensões da sustentabilidade de forma equilibrada e conforme sua realidade de contexto. É claro que eu vou aplicar essas dimensões no âmbito da minha atividade, na medida que for possível, mas em todas as atividades econômicas é possível. Basta, na verdade, a gente ter até um pouco de criatividade e de consciência e de vontade para aplicar, né? Em todas as atividades, seja numa papelaria da esquina da casa de vocês, seja numa empresa de mineração lá em Minas Gerais. Em todas as empresas é possível aplicar essa noção de sustentabilidade, que seriam esses aspectos sociais, econômicos, ambientais, integrado em todos os processos decisórios da empresa. Eu acho que esse conceito ele é bem interessante, principalmente para quem é da administração, aí, quem vai trabalhar com empresas. O pessoal da administração, eu acho que é primordial, né, quem vai gerir ou trabalhar em uma grande empresa, ter essa noção, porque vocês vão ser, como eu falei, os empresários do amanhã, do futuro, né? A gente está aqui conversando com muitas pessoas que vão fazer parte, inclusive de
espero, né, de cargos públicos no futuro, fazer parte de empresas, fazer parte de grandes corporações. Eu espero que vocês, né, tenham essa oportunidade, esse sucesso, e que levem e lembrem do minicurso que vocês fizeram na época da pandemia com o professor Dan Levy, e levem esses conceitos para essas empresas, e por que não tentem, de alguma forma, implementar nessas empresas, na medida do possível, esses aspectos, né, mínimos econômicos, sociais e ambientais, que eu acho que é o grande diferencial, né, da economia e do mercado, principalmente pós-pandemia. Okay? E aqui eu trago os relatórios de sustentabilidade, que são extremamente importantes no âmbito das empresas, porque o que elas precisam apresentar? E aí isso, olha como é recente, gente, é uma lei de 2016, né, há 4 anos atrás, praticamente, e aí, no artigo 8º da Lei 13.303, determina que as empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, no mínimo, os seguintes requisitos de transparência. Inciso 9, divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade. Aqui são para as pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas e sociedades de economia mista, por exemplo, Petrobras, os Correios, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, se bem que querem privatizar tudo, né? Mas, enfim, não vem ao caso. E, obviamente, que essa ideia acabou sendo abraçada pelas empresas, pelo setor corporativo, empresarial do país, e veio estimulando aí que as empresas, elas criassem e divulgassem, muitas já vinham fazendo, não foi somente com essa lei. Mas essa lei, de alguma forma, ela veio estimular com que as empresas apresentassem anualmente o seu relatório de sustentabilidade. Era uma forma de que as empresas precisassem se adequar a esse conceito de sustentabilidade, né? E esses relatórios, portanto, como eu coloquei o conceito aqui, são ferramentas que as empresas utilizam para apresentar seus indicadores sociais, econômicos e ambientais com transparência. Através do relatório, a organização define suas expectativas de desenvolvimento sustentável, tanto as externas quanto as internas, envolvendo colaboradores, stakeholders, fornecedores, clientes e a sociedade em que está inserida. Veja como é rico a importância, na verdade, né, desse relatório de sustentabilidade. E aqui ficou como uma iniciativa voluntária das organizações, porque é obrigatório para essas empresas aqui, para essas pessoas jurídicas de direito público, mas hoje a maioria das grandes empresas já apresenta o relatório de sustentabilidade. Seria, portanto, uma prestação de contas com a sociedade, né, da empresa dizer, olha, sociedade, olha, consumidor, olha o que eu estou fazendo de bom para a sociedade também, né? Divulga os impactos ambientais causados pela sua atividade e o que faz para minimizá-los, e o modelo de gerenciamento de ações voltadas para o desenvolvimento sustentável. Então, foi uma lei extremamente importante que veio estimular aí as empresas de todos os setores, na verdade, a aplicar o conceito de fato de desenvolvimento sustentável, né? E pensando em todas aquelas outras conferências da ONU, os objetivos do desenvolvimento sustentável, para vocês verem que isso não é algo novo, gente. Isso já vem de pelo menos 3 a 4 décadas no mundo. Mas, infelizmente, ainda temos muito a se fazer. E eu acho que, de certa forma, eu acredito muito no trabalho de formiguinha mesmo, né? Naquele trabalho de que, se cada um fizer a sua parte, eu acho que o todo vai ser mais fácil de ser construído, né? Se cada empresário, cada microempresário, microempreendedor puder fazer uma pequena ação que seja no interior da sua empresa, isso já vai fazer um bom impacto no todo, no coletivo, né? Na sociedade de uma forma geral. Aqui eu vou trazer algumas, só para a gente ir caminhando para finalizar, eu vou trazer alguns exemplos para vocês de algumas empresas que tiveram aí a certificação de empresa sustentável. Aqui, por exemplo, o Santander foi reconhecido como o banco mais sustentável do mundo pelo índice Dow Jones de sustentabilidade. E aqui eu vou falar, gente, que existem muitos índices, vocês vão pesquisar no mundo inteiro. Aqui o índice vinculado à Bolsa Dow Jones de Nova York, nos Estados Unidos, né, que é uma das maiores bolsas de ações de valores do mundo, e ela tem um índice para poder analisar as empresas
que possuem ações lá na Bolsa, portanto, essas empresas, elas possuem essas ações, e essas ações, elas são mais valorizadas, porque os acionistas já possuem, né, essa consciência da sustentabilidade, já valorizam isso como um valor para a empresa, e por conta disso, elas também são analisadas dentro dos seus parâmetros, né, obviamente, de alguns requisitos desses índices, para classificar a empresa que seria mais sustentável. E aí o Santander ganhou em 2019. Agora, é óbvio, gente, para a gente poder entender que uma empresa é sustentável, cada índice desenvolve a sua metodologia, ok? O índice de Dow Jones tem um, o índice Bovespa tem outro, outros certificados tem outros requisitos, e aí a empresa que se enquadra naqueles requisitos daquele índice é declarada sustentável para aquele índice. Mas existem alguns índices que, por exemplo, não levam em consideração se a empresa tem produto oriundo de trabalho escravo. E isso, obviamente, que é extremamente importante. Então, quando vocês forem analisar a sustentabilidade de uma empresa, o relatório de sustentabilidade, eu dou sempre a dica que vocês precisam analisar quais são os requisitos que o índice, por exemplo, Dow Jones, considera para que uma empresa seja sustentável. Isso é fundamental, porque senão a empresa vai vender uma imagem, uma reputação de que ela é a empresa mais sustentável do mundo, e, na verdade, a gente vai ver um processo, na verdade, contra ela de trabalho escravo, de mão de obra infantil, e etc. e tal, que a gente sabe que isso acontece, né? Então, sempre procurem analisar os índices, os requisitos que eles consideram para uma empresa ser sustentável. Ok? Aqui o índice é referência internacional em sustentabilidade corporativa, é uma avaliação do impacto econômico, social e ambiental das atividades, um líder mundial em financiamento, em inclusão financeira e educacional. Realmente, o Santander ele tem muitos projetos que financiam bolsas, inclusive a Bolsa Santander, de estudos, né, de financiamentos para projetos sociais, para projetos ambientais, etc. Metas que contribuem para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que são aqueles 17 que a gente viu até 2030, ok? Aqui eu acho que o índice que avalia o impacto econômico, ambiental e social, de mais de 175 bancos, concedeu ao Santander uma pontuação global de 86 em 100. Então, eles consideraram aí realmente o maior banco mais sustentável do mundo, né? Outra empresa, também que é bem conhecida de vocês, é a Natura, uma empresa que, a empresa Natura foi eleita como uma das empresas mais éticas do mundo. E a gente sabe que a ética, ela faz parte também, né, de uma empresa sustentável, da sustentabilidade, do compliance e etc., das boas práticas. O reconhecimento veio desse instituto, Ethisphere, que é um instituto internacional, líder global na definição de práticas comerciais éticas, né, e ela é parceira desse Instituto Ethos, que eu já falei para vocês na aula passada, no encontro passado, que é um instituto que visa reunir a maior quantidade de empresas para aplicar a ética no setor corporativo. A ética nos negócios, na relação com os stakeholders, a difusão de princípios de ética e compliance entre os colaboradores, defesa da biodiversidade da Amazônia, óbvio. Eu já tive a oportunidade, eu acho que tem alguns alunos aí que fizeram parte desse projeto lá na Unifesp, de coordenar um projeto do Pacto Global Experience, que foi um projeto que a gente fez para aplicar os ODS nas comunidades no entorno da universidade, da Federal de São Paulo, que é a universidade que eu dou aula, eu sou professor, e a gente fez algumas visitas em algumas empresas sustentáveis, e a gente foi na Natura, foi muito bacana a visita, a gente pôde conhecer no interior da empresa, fica em Cajamar, salvo engano, aqui na cidade de São Paulo, próximo de São Paulo. A gente viu os setores da empresa, a gente conheceu alguns produtos, conversou com algumas pessoas, e realmente deu para perceber que, óbvio, a maioria dos produtos da Natura, se não todos, é oriundo da biodiversidade da Amazônia, né? São recursos da floresta, né? A área de perfumaria, de cosméticos, etc.
Então, elas têm, obviamente que a empresa tem que ter essa preocupação com a preservação da Amazônia, da biodiversidade, dos recursos ambientais, porque é justamente a matéria-prima dela. E se ela não se preocupa com essa matéria-prima, não preserva, não trabalha de forma ética, ela sabe que a própria empresa pode vir a quebrar e falir, porque ela não tem mais a matéria-prima essencial para a produção dos seus produtos, ok? Outra empresa também, que foi considerada a segunda companhia global mais sustentável do mundo, é a empresa chamada Grupo Kering, que é um grupo econômico que é dono das marcas Gucci, Balenciaga, e é uma holding de luxo, né, do mercado de luxo, que foi destaque no índice de sustentabilidade divulgado dia 21 de janeiro desse ano. O índice Global 100, que é um índice de sustentabilidade também, considerou, portanto, essa empresa como a segunda companhia mais sustentável do mundo. Ela utiliza mais de 40% de seus produtos de fontes sustentáveis certificadas, mais de 60% do conselho diretor formado por mulheres, e investe em produtividade de carbono, capacidade de inovação e diversidade de liderança. Então, vejam quais são os requisitos, né? Não sei se, de alguma forma, todos os requisitos que a gente falou aqui, tanto na área ambiental, social, econômica e cultural, são considerados nesse Global 100. Por isso que é sempre importante vocês analisarem esses índices, para saber quais são os requisitos que esses índices consideram para determinar que uma empresa é sustentável, ok? E aí, por último, eu trago dois conceitos básicos, gente, que eu acho que é importante falar para vocês, sobre negócios de impacto, já que a gente está falando tanto de sustentabilidade, e hoje em dia o mercado requer, né, principalmente o mercado das startups, os jovens empresários que estão surgindo no país, né, requer justamente que tenham essa noção de que a sua empresa, a sua startup, a sua companhia, ela tem a obrigação de gerar impacto positivo na sociedade. E aí a gente traz esse conceito de negócios de impacto, que é bem interessante, aqui está o conceito, né? Empreendimentos que têm a intenção clara de endereçar um problema socioambiental por meio de sua atividade principal. Ou seja, o maior objetivo do negócio de impacto é justamente solucionar um problema da sociedade. Porque a gente sabe que o poder público já não dá mais conta, né? Já não tem, e isso eu não estou falando só do atual governo, não, de todos os outros governos que já aconteceram nesse país. O poder público ele já não dá mais conta, já não dá mais para a gente esperar só do poder público para que a gente tenha água encanada em casa, para que a gente tenha educação, para que a gente tenha a moradia, todos os direitos, né, regulamentados. É claro que a gente não está tirando a obrigação e o dever do poder público. Isso é obrigação e é dever do poder público e não vai deixar de ser. Está na Constituição, então, em todas as leis. Porém, as empresas, as organizações, elas precisam também ter essa responsabilidade, né? E elas não vão resolver os problemas do mundo, claro, mas na medida das suas atividades que impactam a sociedade, por que não impactar de forma positiva? Por que não impactar gerando mais renda, diminuindo as desigualdades e, de alguma forma, tentando até mesmo solucionar problemas sociais? Muitas das startups, vocês sabem, que se criaram ou numa mesa de um bar entre amigos, ou numa sala de aula de uma escola, ou numa reunião de happy hour de um piquenique na praça. Muitas startups se criaram assim, né, de amigos ou de pessoas que tinham um propósito em comum, que queriam resolver um problema social, um problema na sociedade, e que desenvolveram um serviço ou um produto. E que isso, portanto, ganhou corpo, porque a real necessidade do mercado é justamente solucionar esses problemas sociais atualmente. O maior desafio do mercado, né, dessas atividades econômicas, é solucionar esses problemas sociais, é impactar de forma positiva na sociedade, né, e esse que é a ideia de negócios de impacto. E aqui tem alguns critérios que se levam em consideração: a resolução de um problema social ou ambiental. Solução de impacto é uma atividade principal do negócio, é o objetivo do negócio. Busca de retorno financeiro operado pela lógica de mercado, compromisso com o monitoramento do impacto gerado, e aqui são os compromissos desse negócio,
compromisso com o entendimento do problema e solução, compromisso com a afetividade do modelo de negócio, compromisso com a efetividade do impacto gerado, compromisso com a efetividade da governança. Vejam como é fundamental tudo que a gente falou até aqui, né? Como identificar esse negócio de impacto, como criar essas startups, essas empresas, eu acho que é o grande objetivo, na verdade, é a grande motivação que eu deixo para quem quiser embarcar no mundo do empreendedorismo ou da corporação, enfim, né, quem quiser, de alguma forma, desenvolver esse tipo de negócio. E aí eu coloco, só para finalizar, desculpa, que também a gente tem o que chamamos, dentro dos negócios de impacto, já que eles vão solucionar problemas ambientais, a economia circular. O que é economia circular? A economia circular tem muito a ver com a economia verde, atividade verde, toda essa noção de sustentabilidade que a gente vem falando, porque ela visa, aqui são os 5 R's, né? Ela visa refletir, reduzir, reutilizar, reciclar e recusar. Na verdade, desde todo o ciclo da cadeia de produção de um produto ou de um serviço, ela tem a preocupação de reciclar aquele produto final. Né? Então, desde a embalagem do produto, por exemplo, é mais fácil quando a gente fala de produto, né? Desde a embalagem do produto, desde pensar num design adequado para a utilização daquele produto, a produção e a transformação ou a retransformação daquele produto, o transporte, que a logística é muito importante nessas empresas, né? Inclusive, tem só empresa de logística, né? Principalmente no ramo alimentício, esses supermercados, eles precisam garantir a distribuição, né, desses produtos, e por conta disso também se importar com esse transporte, se o combustível utilizado para transportar esses produtos, de onde é que vem, como é que você pode reverter, se você pode utilizar combustíveis que não sejam fósseis, de origem fóssil, se você pode utilizar transportes mais renováveis, e etc. O consumo e a utilização desses produtos, a reutilização, a reparação, a recolha. Isso é primordial da economia circular. Por que circular? Porque atualmente a gente ainda vive numa economia linear. O que é a economia linear? Eu vou na loja, compro um celular, eu uso por 2, 3 anos, depois eu jogo fora. Só que o jogar fora não é fora, gente, é dentro. É essa a ideia da economia circular. Eu não estou jogando fora, eu estou jogando fora da minha casa, mas eu estou jogando no meio ambiente. Como é que eu vou descartar isso? Como é que dá para utilizar isso? Como é que dá para reciclar esse produto? E tem empresas, hoje em dia, que só trabalham com reciclagem de produtos, principalmente a maior dificuldade da reciclagem são de produtos de tecnologia. Né? E é importante desenvolver tecnologia para reciclar esses produtos, porque não dá para ficar jogando fora, o fora não existe, é o dentro que é a ideia da economia circular, porque ela precisa voltar novamente para a cadeia, novamente para circular na economia, porque a gente sabe que aquele produto não vai se decompor por si só, ele vai ficar ali no meio ambiente por anos, décadas ou séculos. E aí, nesse sentido, que a economia circular, ela visa fazer essa reutilização, porque quando chega no destino final, não pode haver desperdício, ou que o desperdício seja mínimo possível. Né? Justamente porque um dos maiores problemas que a gente tem na humanidade é o lixo. E existem já várias técnicas para se diminuir o lixo. Uma delas é o que eu chamo de logística reversa, né? O ciclo da logística reversa. Essa técnica está determinada no artigo 3º, inciso 12, da Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa política é extremamente importante porque ela veio dar uma outra roupagem para os resíduos sólidos no Brasil. Né? Ou seja, os resíduos, né, de várias espécies de produtos, de serviços, de empresas, etc. O que seria a logística reversa? É um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.
Isso já existe na nossa sociedade desde 2010. Procurem saber quais são as empresas que fazem isso. Pouquíssimas, né? Eu coloquei aqui esse gráfico para vocês entenderem, né, desde a origem da indústria, a distribuição, no varejo, no consumo, né, na coleta de seleção e depois na reciclagem, a mesma ideia da economia circular, a logística. Só que existem empresas, gente, que fabricam produtos para que eles sejam duráveis no máximo 1 ano. Até menos, né, no máximo 6 meses. E a gente tem essa lógica do mercado, de que, nossa, o meu celular já está muito batido, eu preciso comprar um novo. Mas ele está funcionando, e aí, você vai jogar fora e comprar um novo, e aí onde vai ser o fora? O que vão fazer com aquele produto? Essa consciência também tem que partir do consumidor. Senão as empresas não vão, por si só, eu espero, né? Essa é uma vontade minha, na verdade, até uma ilusão. Eu espero que as empresas tenham essa consciência, na medida do possível, claro, se elas possam integrar dentro do seu plano de negócio, da sua produção, esses conceitos, que eu acho que é fundamental. Mas também parte do consumidor. Né? Será que realmente é necessário eu comprar aquilo? Será que realmente... E como é que eu vou descartar? Como é que eu vou, pelo menos, levar num ponto de coleta, de entrega voluntária, que são os PEVs, né? De coleta seletiva, e começar a me preocupar com isso, porque, de certa forma, se nós não agirmos agora, provavelmente nos próximos anos, pós-pandemia ainda, nós estaremos vivendo num meio ambiente muito mais desequilibrado. Né? Então, essa que seria a ideia da logística reversa. E aí, antes de terminar, gente, eu queria só passar para vocês um vídeo que eu separei aqui. Eu vou colocar para a gente ver. Ya conocéis los problemas que arrastramos hace años. Los ves todos los días. Los vivís todos los días. No podemos seguir esperando a que alguien lo solucione por nosotros. Tenemos que actuar ahora. Por eso, empresarios, educadores, inversores, políticos, abogados, emprendedores y líderes de opinión nos unimos sabiendo que el cambio es urgente y que está en manos de todos. Creemos en un nuevo sistema en el que el cuidado de las personas en el ambiente es tan importante como el beneficio económico. Estamos creando una nueva economía que busca el bien común. Es un triple impacto que no puede pensarse por separado. Con nuestro trabajo, talento y creatividad, impulsamos negocios exitosos que resuelven grandes necesidades. Somos cada vez más los que tiramos para el mismo lado. No importa dónde estés, tu decisión genera impacto. E aí eu quero mostrar para vocês, gente, o site desse Sistema B. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Sistema B é um sistema de certificação de empresas sustentáveis. Ele começou na América Latina e agora já está no mundo inteiro. E aqui vocês podem consultar, por exemplo, aqui eles têm toda a estrutura desse sistema de certificação dessas empresas sustentáveis. É um programa que eu gosto muito, que vocês podem consultar, por exemplo, quais são as empresas B no Brasil e no mundo. E aqui vocês têm todas as empresas que são consideradas sustentáveis, e dentro dos requisitos que eles consideram sustentável, eu acho que são os requisitos que mais se assemelham com essas 4 dimensões aqui. Vocês podem consultar as empresas pelo ramo da atividade, pelo país, pelo produto ou serviço, pelas áreas de impacto que eles levam em consideração, cliente, meio ambiente, comunidade e trabalhadores, né? E nesse sentido, vocês têm várias empresas aqui que são empresas consideradas certificadas, né, pelo Sistema B como empresas sustentáveis, porque elas levam em consideração não só o meio ambiente, não só a sociedade, não só a economia,
mas também a cultura, e eu acho que isso é extremamente importante, né? Então, a diversidade, a inclusão, tanto internamente quanto externamente, são várias empresas que vocês depois podem procurar e consultar, ok? Isso foi um site que eu queria mostrar, e o último é o Atados, que fica, na verdade, até como dica aí para quem quiser. É uma ONG, o Atados é uma ONG que visa reunir, na verdade, uma rede de voluntariado para que quem quiser se voluntariar a realizar alguma atividade, ou se quem quiser abrir uma empresa e fornecer serviços, algum projeto social para esse Atados, aqui você pode, por exemplo, fazer parte de um projeto social, você pode fazer uma ação social, mesmo na internet, mesmo online, eles estão desenvolvendo várias atividades. Depois vocês procure um pouco, vagas para voluntariado, encontre a sua causa, seu propósito, tem por área, é bem interessante, tem muita coisa também para a gente pesquisar e ver, porque acho que também são ONGs e empresas dessa forma que vão fazendo a diferença na sociedade, né? Então depois vocês procurem aí para terem acesso, acho que é interessante, fica como dica. E por último, a nossa referência, né? Só para a gente finalizar, eu deixo como referência para vocês esse texto, Riscos Socioambientais, Vulnerabilidade e Suscetibilidade, que na verdade é um grande resumo, na verdade acaba sendo um aprofundamento da nossa aula de hoje, que foi sobre isso que a gente tratou. Deixo também o texto do nosso Futuro Comum, desse relatório, desse documento que traz o conceito de desenvolvimento sustentável. Também o relatório integrado do Banco Bradesco. Esses relatórios são públicos, vocês podem achar na internet, de várias empresas, do próprio Santander, do Bradesco, enfim, de todas as grandes instituições financeiras e empresas. E também alguns vídeos do Instituto Ethos que falam sobre compliance ambiental, que falam sobre governança, explicam de que forma a governança impacta positivamente nas empresas. É desse Instituto Ethos que eu falei. E, por último, a dica do dia, um filme que foi lançado em 2019, O Preço da Verdade. Esse filme é bem interessante, lembra muito o Erin Brockovich, porque é um advogado que é advogado de empresa, um advogado de empresas corporativas, e ele começa a perceber que próximo de uma empresa, uma fazenda, os gados começam a morrer de forma muito intensa, né? Várias cabeças de gado começam a vir a morrer, e ele vai pesquisar sobre isso. E ele descobre que uma das empresas que ele defende libera produtos químicos, porque é a empresa química que ele defende, libera produtos químicos nessas áreas, e esses gados consomem a grama que vai impactar, enfim, e acabam morrendo, e ele vira de lado. E ele começa a investigar essa causa e ele começa a processar a empresa. Então, é bem interessante, ele vai provar a verdade, né? Na verdade, ele vira de lado, porque justamente ele vê que o que ele está fazendo nada mais é defender a empresa, todo mundo tem direito à defesa, mas ele vai acreditar num outro valor, que é o valor da questão ambiental, né? E aí ele muda de lado e vai provar que é a própria empresa que estava ocasionando o dano. É bem interessante, sim, é bem legal. Ok, gente, essa foi a nossa aula de hoje, na verdade, o nosso último encontro. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado bastante do nosso minicurso. Eu espero, já de antemão, deixo aqui a minha grata satisfação de ter elaborado, foi uma grata surpresa, na verdade, de ter elaborado esse minicurso, de ter ficado com vocês durante esses 4 semanas, esses 4 encontros. Eu fiquei muito motivado com o minicurso, porque eu acabei estudando também bastante para passar esse conteúdo para vocês. Isso me motivou a outros projetos também dentro da universidade, que são bem interessantes, que tem a ver com essa área.
né? E eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado do conteúdo. Se tiverem sugestões, já estou pensando em outros mini-cursos com a mesma temática. Então, se vocês tiverem sugestões, se tiverem críticas, avaliações, por gentileza, mandem para o meu e-mail, vai ser extremamente importante para mim, para que a gente possa desenvolver novos cursos e melhorar cada vez mais, né? Essa que é a ideia. Na verdade, eu só tenho a agradecer a todos pela participação, pela paciência, por ter me escutado. Eu acho que o que me leva a fazer esses cursos e o que me leva a ser professor, como eu falei, é justamente acreditar que uma sociedade só desenvolve pela educação. E, principalmente, que uma sociedade ela só desenvolve se preocupando com o meio ambiente, se preocupando com a sociedade, se preocupando com a economia e se preocupando com a cultura. Eu acho que é fundamental a gente levar em consideração essas dimensões para ser uma sociedade mais sustentável, ok? Eu agradeço a todos, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês e até o próximo curso, até a próxima aula. Espero que em breve a gente possa estar fisicamente junto, aí na luta para uma melhor sociedade, para uma preservação maior do meio ambiente, para uma garantia de um futuro mais sustentável, ok? Muito obrigado. Se cuidem e, se puderem, continuem em casa. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.